Bom, bom dia a todos. Um grande prazer aqui estar com essa manhã aqui na Fundação Antúlio Vargas, que é a casa de nós todos também, né? Todos temos grande afinidade, já estudei aqui, já fiz mestrado, já passei por aqui várias vezes, hein? PGE, sim, sou IPGiano, uma geração bem antiguinha, né? Mas sou precursor, entre os precursores. Bom, o nosso tema hoje, tá, aqui é Pacto Federativo. É uma provável, possível, próxima PEC a ser enviada oportunamente, ainda guardando uma oportunidade de aparecer, né, com mais amplitude. Na verdade, esse tema já foi várias vezes citado, mencionado em entrevistas, em citações e tal, pelo ministro Paulo Guedes, e está na fila de espera. Né? Esse Pacto Federativo se insere no rol do que nós chamamos as reformas do Estado, né? Que começou com a Previdência. Começou com a Previdência porque era o tema mais urgente, mais candente, né? Era um incêndio que tinha que ser apagado o mais rápido possível, porque é onde a coisa estava pegando mais em termos de orçamento, despesas públicas, etc. Mas, no conjunto, ele se insere, tanto a reforma da Previdência como o Pacto Federativo, portanto, se insere nessa visão global de reforma do Estado, que terá, além dessas duas, uma reforma tributária, né? Tributária fiscal. Aliás, já o Marco Sintra, né, secretário de Receita, já deu uma longa entrevista falando sobre os lineamentos gerais dessa reforma e que também está na fila de espera. É um tema talvez um pouco mais complicado porque envolve alterações no Código Tributário brasileiro, mas está ainda. Então temos reforma da Previdência, reforma o Pacto Federativo, reforma tributária, a reforma patrimonial do Estado, que é outro ponto forte, né, dessas reformas, que se insere que tem a ver com a desestatização, com vistas à redução da dívida pública e de melhor eficiência, né, da atividade privada, do setor privado, reduzir esse crowding out do setor privado, várias vezes já feito, né, já tivemos levas de privatização aí, mas o problema volta, porque nós não conseguimos até hoje estancar o fluxo deficitário do déficit público. Então, nós privatizamos, vendemos as joias da coroa e tal, e a dívida volta a aumentar, porque o fluxo do déficit continua lá firme, mesmo com aumento de carga tributária, enfim, isso é uma história dos últimos 40, 50 anos no Brasil. Então, tem a ver tudo isso com essas reformas do Estado, elas todas visam resolver esse nó fiscal que nós estamos enredando. Esse Pacto Federativo, mais especificamente, a base de tudo é uma proposta de desconstitucionalização de normas, de regras que dizem respeito ao orçamento, não só do governo federal, mas de estados e municípios. Vale para tudo. A PEC, que vai ser proposta, que está já mais ou menos pronta para sair, ela engloba todos os níveis da federação. Ela é baseada num tripé básico de desvinculações para permitir a melhor alocação de fundos públicos dentro das prioridades do orçamento. Então, um tripé fundamental da desvinculação, que o ministro tem sempre citado. A outra é de reduzir as obrigatoriedades de aplicações mínimas em determinados setores, como a educação, saúde, por exemplo. A outra é a desindexação, é o terceiro pé da coisa, para que nós, pelo menos, tiramos da Constituição
a memória inflacionária que persiste. Nós já chegamos quase que a eliminar a inflação, mas ainda continuamos com a cabeça na indexação de tudo. Isso é, olha, eu vou dizer isso, eu tive a pachorra de pesquisar no mundo inteiro. Isso é uma jabuticaba brasileira total. Não existe em lugar nenhum do mundo. Só se trabalha com valores nominais. Claro que existem reajustes salariais, claro que existem reajustes de preço público, claro, mas não por norma estabelecida em lei, com índice estabelecido na Constituição. A Constituição diz que tem que ser o IPCA. Né? Se o cara muda a metodologia do IPCA, ficou inconstitucional. É um negócio que só existe no Brasil. Bom, então esse tripé forma a ideia desse pacto federativo, que vai permitir, como tem dito também o ministro sempre, vai permitir que se... Por que chama pacto federativo? Porque se prevê uma maior descida de recursos a nível de estados e municípios. O governo passa a ter mais facilidade de transferir, de alocar recursos federais para níveis de estados e municípios. Aí vamos dizer, bom, mas vai acabar isso tudo, aí o governo vai fazer, o orçamento vai ser o que está... Não. Substitui-se normas constitucionais que estão regindo essas despesas por normas infraconstitucionais, né? Leis, em um caso terá que ser lei complementar, nos outros serão leis ordinárias, que vão ser feitas pelo Poder Legislativo. Daí a ideia que eu tenho ventilado sempre também, junto a isso, que é mudar o pacto também da governança, de sair desse negócio de coalizão para cooperação. Na medida que você faz um chamado ao Congresso, ao Legislativo, para participar dessas normas que serão desconstitucionalizadas, você está empoderando também a classe política e fazendo parcerias. E para ir, e já a partir, por exemplo, dessa PEC, pode-se construir um trabalho conjunto em cima da agenda que o governo pretende propor, que inclui esses outros temas, né, da reforma do Estado, e uma agenda também de reforma para o setor privado, visando principalmente a redução dos custos de transação, a melhoria do clima de negócios, a simplificação de carga tributária, por exemplo, de normas acessórias, de obrigações acessórias, mas há uma agenda também microeconômica que eu modestamente tenho defendido lá dentro do grupo da área econômica, da equipe econômica, que deve ser mais explicitada pelo governo, para que haja uma participação maior daqueles que querem colaborar, principalmente da classe política. Bom, não quero me estender muito mais que isso, né? Já passei meus 15 minutos, né? Não. Enfim, essa é a proposta. E eu entendo que essa PEC do Pacto Federativo é uma espécie de um início, um convite à dança, como eu chamei, do Executivo com o Legislativo, para que faça uma parceria construtiva, em vez de fazer aquela coalizão para fazer um rolo compressor, aprovar as coisas, às vezes por métodos não muito republicanos, mas fazer uma parceria construtiva em cima de uma agenda de reforma. Aliás, o próprio, se não me engano, foi ontem ou anteontem, que está hoje incluindo um comentário, um artigo no jornal, um desses aí, não sei se Merval Pereira, né, comentando que o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Maia, está pedindo essa agenda para saber, vamos trabalhar junto, mas eu quero conhecer a agenda, vamos em cima dessa agenda fazer uma agenda também de trabalho conjunto. Eu acho que ele está certo, está certíssimo. Tem que ter uma parceria, tem que ter aí um bailado conjunto aí para coisas funcionarem, não pode ficar um embate do Executivo com o Legislativo. Tem que ser um trabalho conjunto. O Legislativo tem que aprovar essas coisas todas. E acho que tem a oferecer, contribuições para oferecer. Não vamos diminuir esse papel, né?
Pelo contrário, acho que temos que engrandecer esse papel, para aqueles que têm, pelo menos os que estão com boa vontade de colaborar. Bom, basicamente era isso. Eu queria passar a palavra agora a quem tem mais a acrescentar, que possa enriquecer essa ideia e possa, um dos aspectos, né, que o Rubens talvez vá mencionar ou tocar, quais são sugestões para as regras a serem estabelecidas, uma vez que você tira da Constituição essas normas, por exemplo, as despesas de saúde, de educação, claro que elas vão se manter, vão até crescer, podem até crescer, mas é importante que, em vez de ser uma obrigatoriedade, digamos assim, estrita, de aplicar determinada parcela da receita líquida naquilo, você tenha metas a serem cumpridas que justifiquem aqueles gastos. E uma vez cumpridas as metas, os gastos podem até não serem necessários naquela totalidade. Pode se realocar para outros, dando mais flexibilidade e alocação de fundos públicos, né? Então, o enriquecimento dessas sugestões nesse sentido podem enriquecer a participação do Congresso no sentido de fazer legislação propondo critérios desse tipo, né, para reger essas despesas que deixam de ser vinculadas ou obrigatórias, ou algo que seja indexado, para atingir melhor os objetivos e ter uma alocação mais eficiente de recursos. Muito obrigado.